Sejam bem-vindos ao podcast Sedentos. Esperamos que você aproveite a nossa série de mensagens sobre como ouvir a voz de Deus. Compartilhe com seus amigos e pratique o que foi ministrado. Vamos ler do 44 ao 49. Pode deixar no normal, sem ser King James, por favor, que eu acho que é o que está na Bíblia da maioria. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. O último. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu vou ler de novo, porque nós lemos todos esse versículo. E o que eu vou focar na pregação é esse versículo. Depois você vai entender o que tem a ver com a voz de Deus. Diz assim, no 49, por favor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Senta agora e fala: poder. Poder. Isso. Senta no seu lugar. Olha o ritmo. Sedentos, inimigos do ritmo. Presta atenção. Entenda o que eu vou te falar agora para você conseguir entender toda a mensagem. Nós vamos passar por 3 partes durante essa pregação. A primeira vai ser o Éden. A primeira vai ser. A segunda vai ser as muitas vozes, que é todo o Antigo Testamento. E a última, é a que eu mais gosto, é a promessa do Pai, o Espírito Santo. Qual é a primeira? A segunda, as muitas vozes. E a terceira? Então tá bom. Você vai ficar comigo até nós chegar no Espírito Santo. E a gente chegar na ministração final, você receber o Espírito Santo, você ir embora para casa com o Espírito Santo. E você viver para sempre com o Espírito Santo. Preste atenção. Vou começar lá do início. Deus, ele criou Adão e Eva e colocou eles lá no jardim. E a Bíblia nos fala com muita clareza que quando Deus ia se aproximando na viração do dia, vinha um barulho muito específico. Dizia que Adão e Eva estavam no jardim e eles sabiam a hora correta que Deus ia aparecer no jardim. Porque não era só esse somzinho de teclado. Era um trem sinistro. Pensa você lá assim sentado e fazendo carinho no leão e do nada... Nem sei te explicar o barulho que aquele negócio fez. Te pergunto uma coisa, eles ouviam aquele barulho? A audição deles estava ok. Só que chega um momento no Éden em que o Satanás ele começa a falar com Adão e Eva. E aí existe um grande problema, que o primeiro ataque que o inferno fez contra a vida de Adão e Eva foi na audição. Preste atenção. Por que nós escolhemos esse tema? Entenda que uma das maiores investidas do inferno atualmente é investir na sua audição para que você viva sem direcionamento e que você caia nas ciladas do inferno. Entenda uma coisa, o problema de Adão e Eva não era a falta de escutar, porque eles escutavam o barulho de Deus se aproximando. Eles escutaram a voz de Satanás. O grande problema de Adão e Eva foi que eles escolheram acreditar na voz errada. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente fala que não conhece a voz de Deus, mas eu sei que você sabe quando Deus está mandando você tomar vergonha na cara, quando Deus está mandando você sair daquele pecado seu, quando Deus está mandando você ir orar. Você sabe muito bem quando você está muito tempo sem orar e Deus fala, vai orar em nome de Jesus. Aqui, o nosso problema não é falta de audição. O nosso problema não é a cera que está no nosso ouvido impedindo a gente de ouvir. O nosso grande problema é que nós escolhemos acreditar na voz errada. Preste atenção. Eu estou começando a te falar sobre algo que o inferno investiu contra a vida de Adão e Eva. O inferno investiu para caçar a audição deles e para eles entrarem no espírito de engano. Entenda uma coisa, o plano inicial de Deus, você entende ele quando você vê como foi a criação de Adão e Eva.
Você entende que o plano inicial de Deus na vida de todo ser humano, não somente de Adão e Eva, mas era que a gente pudesse ouvir 100% do tempo. Era que a gente pudesse ter comunhão 100% do tempo. O plano inicial de Deus era que você pudesse ver face a face. Era que quando você tivesse aqueles animais ao seu lado e você dominava tudo na terra. Sabe por quê? Nós nascemos imagem e semelhança. Entenda uma coisa, o plano inicial de Deus na nossa vida é ter total compreensão daquilo que Ele quer falar com a gente. E entenda uma coisa, no Éden então, eles entraram no engano, eles escolheram ouvir a voz errada. E a gente entra agora num segundo estágio. Eu vou rápido no primeiro e no segundo, que eu quero chegar no terceiro. O Espírito Santo. Presta atenção. Chega agora toda a fase do Antigo Testamento, onde todos estavam embaixo do jugo de pecado. Chega a parte agora, onde a maioria dos jovens falam que a grande dificuldade de ouvir a voz de Deus são muitas vozes. A gente abriu caixinha de pergunta e tinha lá escrito: qual a sua maior dificuldade de ouvir a voz de Deus? As muitas vozes. Eu te pergunto, que vozes são essas que nós estamos escutando? Não adianta você me falar que só existem duas vozes, a de Deus e a do diabo. Porque aí são só duas, não são muitas vozes. Acontece que agora no Antigo Testamento, esse povo vai passar agora por um grande período em que eles estão expostos a muitas vozes. Exemplo, Moisés. Moisés estava em frente ao Mar Vermelho e existiam duas vozes com ele. Na verdade, milhares. Uma era de Deus falando: coloque o cajado e abra o mar. Outras eram: você está maluco? Tirou a gente do Egito, vamos morrer. Eram 500 mil vozes de murmuração atrás de Moisés e uma voz dizendo: abra o Mar Vermelho. Entenda uma coisa, o Antigo Testamento, ele é rodeado de momentos e ambientes que os grandes homens de Deus tiveram dificuldade de ouvir a voz de Deus por causa das muitas vozes. Entenda uma coisa, Jesus ainda não tinha vindo, Jesus ainda não tinha morrido e ele ainda não tinha enviado a promessa do Pai. E sabe o que eu vejo? Já era para a gente estar no estágio 3, convivendo com o Espírito Santo. Mas nós nos colocamos no estágio 2, onde nos colocamos em muitas vozes. É burrice a gente se colocar no estágio 2, se existe o estágio 3. Nós nascemos na época da graça. Não se coloque debaixo de um jugo de lei que mata. Sabe por que nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus? Porque existem muitas murmurações, existem muitos conselhos, existem muitas vontades, existem seus hormônios que falam mais que tudo. Só que o problema é que não adianta você me falar que você não ouve a voz de Deus. Você não escolhe obedecer a voz de Deus. A voz de Deus, ela é falada o tempo inteiro. Você peca, eu tenho certeza que você sabe que você está pecando. Deus nem sempre vai vir com voz extravagante. É isso mesmo. O problema é que a gente espera a voz audível, a gente espera a voz extravagante e esquecemos de obedecer aquilo que a Bíblia já garantiu que é a voz de Deus. Entenda uma coisa, se você ainda acha que você não ouve a voz de Deus, eu te aconselho, pega a Bíblia, lê e obedece. Nesse tempo do Antigo Testamento, no segundo estágio, as muitas vozes, Deus sempre direcionava alguns líderes para estar à frente do povo. Ele sempre dava o direcionamento para algumas pessoas, para elas estarem na frente de multidões. Moisés, Elias, Eliseu e vários outros que você quiser pensar. Só que o problema é que durante todo o Antigo Testamento, a gente vê uma rebelião escancarada do povo não querendo obedecer à liderança. Graças a Deus, jovens CDs, nós não temos muito problema com isso. Mas não adianta você falar que quer ouvir a voz de Deus se você não tem compromisso com o direcionamento que Deus tem dado para as suas referências. Não adianta você dizer que você quer obedecer a Deus se você não está disposto a escutar o direcionamento claro que Deus já deu para os seus líderes. Entenda uma coisa, no Antigo Testamento nem todos ouviam claramente a voz de Deus. Cara, entenda, era o líder que ouvia, era o líder que passava para o povo. Graças a Deus, hoje não é assim, não é só eu que escuto a voz de Deus, não é só o pastor Watson que escuta a voz de Deus, você escuta a voz de Deus. Mas entenda uma coisa, você precisa se colocar num ambiente de compromisso com aquilo que Deus já falou. Sabe quando eu sei que um jovem tem compromisso? Quando ele me manda assim: Ana, não vou no culto hoje.
Não tem que te dar satisfação de tudo, não. Porque quando ele me fala que ele não vem no culto hoje, eu tenho certeza que ele sabia que ele ia me ajudar aqui. Porque se ele está me avisando, ele sabe que ele vai fazer falta. Agora, se você falta e não dá a mínima satisfação, é que você sabe que você não está fazendo diferença nenhuma no ambiente. Você está me entendendo? Se nós não nos colocarmos em ambiente de compromisso, se nós não nos colocarmos em um ambiente onde nós obedecemos a voz de Deus, onde nós temos compromisso com aquilo que Deus já estabeleceu, nós não vamos ouvir claramente a voz. E existe todo esse processo, o Éden, o pecado, as muitas vozes. Só que a Bíblia nos diz sobre um segundo Adão. O primeiro Adão falhou. O primeiro Adão deu tudo errado. Ele pecou, ele não conseguiu segurar a onda. Só que o segundo Adão, cara, ele veio para restaurar tudo aquilo que o primeiro perdeu. O segundo Adão é Jesus. O grande objetivo de Jesus na terra é restaurar o plano inicial lá do Éden. O grande objetivo de Jesus na terra era restaurar a comunhão que tinha sido perdida. Eu não falei que lá no Éden era 100% do tempo em comunhão? Hoje você pode ter 100% do tempo em comunhão com Deus? Não? Quem está dentro de você? Ei, o próprio Deus. Entenda, você tem comunhão, porque Ele mora em você. Você não tem que esperar o barulho vir do jardim para você se encontrar na viração do dia. Preste atenção, é o dia inteiro. Um grande problema, não reconhecemos quem habita em nós. Não reconhecemos que somos morada. Não reconhecemos que temos que respeitar o templo do Espírito Santo. Não reconhecemos que acima da minha vontade existe a vontade daquele que eu autorizei morar em mim e Ele agora é que manda em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando diz que Cristo vive em você, preste atenção. Cristo vivendo em você é Ele pensando com você, é Ele fazendo as coisas por você, é Ele curando através de você, é Ele falando com você. Não sou eu quem vivo. Acabou Lorena, agora é Cristo. Acabou Duda, agora é Cristo. Acabou Ana, agora é Cristo. Entenda uma coisa, tem uma coisa muito legal. A gente sempre pergunta, se você morresse agora, quem seria o primeiro que você conversaria no céu? Paulo, não sei o quê. Só, cara, eu vi uma coisa uma vez que mudou minha vida. Porque quando você chegar no céu, ao invés de você ir correndo nesses caras perguntar, como foi abrir um mar vermelho? Como foi ser o profeta daquela época? Eles vão vir correndo até você e falar, como foi ter ele dentro de você? Entenda, essas pessoas do Antigo Testamento, essas pessoas que ouviam muitas vozes, elas não tiveram o privilégio de ter Cristo em nós, esperança da glória. Entenda, fizeram grandes milagres, se moveram em grandes níveis, mas não tinham comunhão 100% do tempo. Hoje, 100% do tempo, com comunhão liberada, nós ainda assim menosprezamos o poder do Espírito Santo. Entenda uma coisa, o propósito não termina em Jesus, o propósito começa em Jesus. Sabe tudo aquilo que passou, o Éden, as muitas vozes, tudo aquilo vai começar agora quando o segundo Adão vem e fala, eu vou restaurar o plano inicial. E o plano inicial vai ser muito melhor, porque a glória da segunda casa, entenda, a glória que nós vivemos hoje, as manifestações que nós vivemos hoje, são muito maiores do que aquela que nós lemos, idolatramos e queremos imitar. Para de limitar o agir do Senhor, entenda. Eu quero ministério igual da Ana, misericórdia, cara. Procura o seu, porque pode ser 100 vezes, 1000 vezes melhor que o meu. O melhor lugar para você estar é no lugar certo. Você pode ter referência, mas não imite, não saia do seu quadrado. Não imite, não saia daquilo que Deus chamou para fazer. Eu sei que Deus não me chamou para cantar. Eu vou tentar audição semana que vem? De jeito nenhum. Cara, se Deus não te chamou para alguns lugares, não tente entrar onde Deus nunca te colocou.
O propósito não termina em Jesus, o propósito começou em Jesus. Sabe por que quando a gente lê os evangelhos, a gente já lê como se fosse o fim? Os últimos dias de Jesus. Que triste, morreu, foi para a cruz. Só que você esqueceu que lá em Lucas 24:49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A restauração do plano inicial começa lá na cruz. Não, Jesus viveu 33 anos e não recomeçou o plano inicial? Não. Ele estava mostrando como nós deveríamos caminhar depois que o plano inicial começasse de novo. Entenda, os 33 anos de Jesus na terra não foi restauração de comunhão de Deus diretamente com o homem. Cara, não tinha Espírito Santo ali ainda em todo mundo, não. Era Jesus liderando a galera e vão pra lá, vão pra lá, vão pra cá, vão pra cá. Tá triste? Se der eu vou ali orar por você e você vai ficar curado. Ele andou 33 anos mostrando como nós deveríamos agir hoje. Nós temos que ser imitadores daqueles 33 anos de vida de Cristo, porque hoje nós temos dentro de nós aquilo que aquele dia ele tinha a mesma coisa que nós. O que habitava em Jesus era o mesmo que habita em nós. O Espírito Santo que habitava em Jesus é o mesmo que habita em nós. E é por isso que os 33 anos de vida dele servem como inspiração de como nós devemos agir. Só que a restauração do plano inicial, ela começa quando ele expira, quando ele vai lá no inferno, pega a chave de morte e fala: acabou. A restauração do plano inicial se inicia lá naquele pequeno cômodo de uma casa onde o Espírito Santo inundou o ambiente. Sabe quando começa? Quando você começa a entender que não mais são suas vontades. O plano inicial recomeça na sua vida quando você entende que não é mais o seu sonho, não é mais o que você quer fazer, não é mais os seus planos, não é mais sua vontade, agora é Cristo que vive em você. Entenda, existe um momento em que Jesus disse: o que faço agora não podes compreender, mas mais tarde compreenderás. Eu fico pensando nos discípulos, o que esse cara está falando? Eu já não estou entendendo nada agora, imagina depois. Jesus veio para restaurar a comunhão do ser humano com o céu. E aí, cadê a comunhão? Porque ele estava na terra, mas cadê a comunhão do ser humano com o céu? A comunhão do ser humano com o céu vem naquele momento de cruz, onde o véu se rasga, de cima a baixo. O momento de comunhão começa quando naquela cruz não existe mais separação. Não existe mais toda aquela religiosidade de entrar no Santo dos Santos. Agora o Santo dos Santos é aqui, ó. O Santo dos Santos é aqui. O Santo dos Santos é na sua casa, é no seu quarto, é no seu serviço, na sua faculdade. Entenda uma coisa. Lá em Lucas 24:49 ele fala: esperai, e eis que sobre vós envio a promessa. E que promessa? Fico pensando nisso, tentando entender que promessa é essa. O que vai vir do alto? Qual é esse poder? Cara, entenda que nós somos uma geração 100% privilegiada de ter direcionamento completo do céu. Geração diferenciada, privilegiada, por ter um direcionamento completo do céu. Entende? Eu imagino que esses caras do Antigo Testamento, eu creio que eles veem nós quando nós estamos em ambiente de glória, nós estamos em um só plano. Epa, ó, deu uma aumentadinha aqui. Eu imagino que ele... Tá alto não, né? Tá, né? Tá bom. Agora você vai me ouvir. Eu imagino que eles olham e falam: que loucura é essa? Como assim você pode só pensar para onde eu vou e você já tem a resposta de para onde você vai? Como assim, cara? Você chega
numa opressão absurda, numa angústia absurda, e o Espírito Santo, que é dono da casa, vem e traz alegria de salvação. Como assim? O que é isso? Sabe por quê? Elias, em um momento que ele teve de angústia, em um momento que ele teve de dificuldade, ele foi para a caverna. Você vai para a caverna hoje? Seu quarto também é caverna, tá? Não vem falar. Você não se isola lá às vezes, não. Mas agora é sério. Elias ficou não sei quantos dias fora. Elias foi para a caverna. Elias enfrentou não sei o quê. Enfrentou aquilo. Enfrentou isso porque ele não conseguia resolver o problema sozinho. E você hoje consegue resolver o seu problema. Você hoje é habitação de um Deus todo-poderoso. Você hoje é habitação daquilo que Elias esperava aparecer na caverna. Você está entendendo? Que você é habitação daquilo que aqueles grandes homens ficavam um dia esperando acontecer. Eles ficavam dias, Deus aparece e você tem Ele aqui. Entenda uma coisa. A voz de Deus, ela não é tão complexa quanto nós imaginamos. A voz de Deus, ela não é tão difícil de entender. Estou só reproduzindo o sinal para a Gama. A voz de Deus não é tão difícil de entender quanto nós imaginamos. Entenda uma coisa, uma frase para você marcar na sua vida. A voz de Deus não é complexa. A voz de Deus, ela é completa. Mas pensa comigo. Eu falei isso sábado passado, não sei se você vai lembrar. Deus, ele opera de acordo com a sua fidelidade no pouco. Você lembra disso? Quando você é fiel no pouco, você é colocado no muito. O que é a voz de Deus ser completa? É você ser fiel no pouco e Deus te direcionar para o próximo passo. Só que presta atenção numa coisa. Se você ouvir somente uma palavra do céu, vamos supor que você é missionário, vai para os Estados Unidos, você ouviu só essa palavra, beleza, já entendi tudo, essa é a palavra completa de Deus para a minha vida. Você vai, vira missionário e se perde. Entenda o que é uma voz completa. Deus, o Senhor me mandou para outro país, mas e agora, Deus, o que o Senhor quer aqui? Deus mostrou. Tá bom, Deus, e agora como eu faço isso aqui? Deus mostrou. Tá bom, Deus, mas onde eu vou fazer isso aqui? Deus mostrou. Você entende que o processo de voz, ele é 100%? O processo de voz não é somente numa noite igual nós tanto queremos. Sabe por que tem gente que vem pro culto querendo só o direcionamento de Deus pro resto da vida? Não vai rolar. Você vai chegar até com um bom direcionamento, você vai ver a sua próxima semana super feliz, com várias expectativas nesse direcionamento, mas você não sabe como você vai dar o segundo passo. E é aí que nós nos perdemos. Começamos certo e terminamos errado. E aí é o grande problema. Você começa bem, você aceita Jesus, você entra no ministério, você tem chamado, mas no final você não vai para o céu. Você entende o perigo de ouvir a voz de Deus pela metade? Pare de ter medo da complexidade da voz de Deus e tenha prazer em entender a completa voz de Deus. Porque agora, com a promessa do Pai se estabelecendo, vão ter que aprender a lidar com Deus morando em nós. Lá em Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus tem muito interesse em te falar algo que a terra ainda não sabe. O que você acha mais maneiro? Você contar para o céu o que está acontecendo na terra ou você contar para a terra o que está acontecendo no céu? Por que então nós não contamos para a terra o que está acontecendo no céu? Porque a gente entra no quarto e fica, Deus, o Senhor não sabe o que está acontecendo. Ai, meu Deus do céu, e tá quebrando, e tá difícil demais, eu tô triste demais, e me xingou, lá. Por que você não entra no quarto e fala, Deus, eu tô na pior hoje, mas me mostra um pouco do céu? Sabe por quê? É um ambiente de glória que esse questionamento seu some. É um ambiente de glória onde essa necessidade, esse vazio some. Entenda, tenha mais interesse em trazer um pouco do céu do que levar a terra para o céu. Não dá. Clama a mim.
responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Esteja preparado para ouvir algo que você vai achar que é mentira. Esteja preparado para ouvir algo que não vai fazer sentido nenhum na sua cabeça. Esteja preparado para ter um direcionamento daqueles mais incríveis do universo. Coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Algo novo, face nova. Nós estamos preparados para ouvir uma nova voz de Deus? Você está preparado para ouvir uma nova face de Deus? Eu já falei isso aqui umas 500 vezes e eu gosto de falar de novo. Entenda, Deus é tão infinito, Deus é tão grande, Deus é tão poderoso. Ele faz tanta coisa que os anjos cantam santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Não porque eles são obrigados. Cada santo que eles falam, cada santo, santo, é um novo ambiente que eles estão vendo no céu. Se Deus é infinito, não tem fim. A cada santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Existe algo novo no céu. Existe um culto novo. Nós não podemos nos contentar com o mesmo culto, com o mesmo ambiente, com a mesma palavra, com o mesmo louvor, com a mesma adoração. Se Deus é infinito, nós temos que experimentar de novidade de vida. Eu vou ter que ir um pouco mais rápido porque a gente não tem muito tempo. É, mais ou menos, né? Prega. E a grande questão é, por que será que existem tantas vozes, então, atualmente? Se Cristo vive em nós. Existem muitas vozes, pois você vai ter que assumir. Existem muitas vozes no momento em que nós não estamos no centro da vontade de Deus. Cara, quando você está no centro da vontade de Deus, quer dizer que você está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, falando a coisa certa. Como você vai duvidar que não é Deus falando com você? Se você está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, falando a coisa certa. O grande problema é, nós não queremos renunciar, nós não queremos ter compromisso, não queremos estar no centro da vontade, e aí vem a dúvida. Afinal, eu ouvi muita coisa. Não sei se eu estou no lugar certo. Tenho certeza que eu estou na hora errada, tenho certeza que eu estou falando a coisa errada. Como você quer ter clareza da voz de Deus? Deus é recíproco. Compromisso com quem tem compromisso. Fidelidade com quem é fiel. Responde quem busca. Porque se o Espírito Santo habita em nós, qual a chance de nós não escutar? Existe uma chance. Quando ele está morto dentro de você. Não o Espírito Santo, mas o seu espírito está morto. Existe uma chance de nós não escutarmos um Deus que mora em nós. Ele não morando em nós. E é o grande problema, existe uma grande luta que chama contra a carne e o espírito. E aí vai a resposta de qual você tem alimentado mais. E é isso que eu falei no sábado passado. Um dos pontos era, conecte com o céu. Abra mão das coisas terrenas. Enquanto nós não renunciarmos, enquanto nós não buscarmos, nós não teremos convicção daquilo que Deus tem falado. Se nós quisermos realmente ouvir a voz de Deus, existe um papo que foi muito legal para isso, que foi um papo com Nicodemos, que é nascer da água e do Espírito. Grande problema. Nascemos da água e esquecemos de nascer no Espírito. E aí o que gera? Religiosidade. Você batizou, você crê, você aceitou Jesus, mas você ainda não conheceu o batismo de fogo. Você ainda não conheceu restauração. Você ainda não conheceu novidade de vida. Você ainda não conheceu paz que excede o entendimento. Você ainda não conheceu estilo de vida com Deus. Não abra mão de um batismo com o Espírito Santo. Não ache que só você ter batizado na água é o suficiente para a sua caminhada. Porque Jesus disse para Nicodemos, se ele quer ver, se ele quer entrar, se ele quer participar, ele vai ter que nascer da água e do Espírito. Presta atenção, nós não podemos ser uma geração acostumada com a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma geração inconformada com as coisas que têm acontecido no mundo. Porque quando nós nos acostumamos, a gente não quer mudar. A gente não quer coisa nova. E uma coisa que eu tenho para te falar é que eu
não aceito palavras de que a nossa geração é a geração preguiçosa, é uma geração que não dá em nada, é uma geração fracassada, é uma geração ansiosa, é uma geração depressiva. Eu não aceito, porque nós somos uma geração que em Cristo em nós é a esperança da glória. Eu nunca vou aceitar que existe uma geração conformada com as coisas do mundo, porque eu conheço os sedentos. Os sedentos são aqueles que cantam, me sacia com mais sede, me alimente com mais fome. O que significa isso? Quanto mais você faz, mais você quer. Me sacia com mais sede. Não faz sentido nenhum só para pensar. Me alimenta com mais fome, tipo. Quanto mais você come, mais você fica com fome. Sim, essa é a geração inconformada. Essa é a geração. A Bíblia diz de um momento em que tinha um cara que chegou em Eliseu. Ele falou, Eliseu tem que vencer uma guerra. Eliseu estava quase morrendo, ele falou assim com o cara, você vai pegar seu arco e flecha e você vai atirar no território inimigo. Vamos ver o que vai dar. Pega seu arco e flecha e lança no território inimigo o tanto você quiser. Aí o cara pegou o arco e flecha, lançou uma, lançou duas, lançou 3 vezes e parou. Acho que ele cansou. Aí Eliseu estava quase morrendo, mas lá no leito dele ele ficou revoltado. Ele falou, cara, era para você ter atirado 100 umas milhões de vezes. Sabe o que é isso? Andar milha a mais. Eliseu mandou ele atirar e não falou quantas vezes. Deus nos manda fazer, mas ele não fala com qual intensidade. Porque quem manda na intensidade, quem manda quantas milhas a mais nós iremos, somos nós. Se você quiser atirar uma flecha, ok, vai embora com a sua flecha. Agora, se você quiser ser uma geração inconformada, uma geração sedenta, você vai atirar quantas vezes for necessário até nós alcançarmos o que Deus prometeu. Não se acostume. Para de achar que o lugar que você está ótimo. Não está. A gente está nem na metade da vida ainda. Porque nós vamos ver uns 100 anos. Ou 120, 128, 934. Você vai pecar até no misericórdia. Esse foi ontem, né? Que eu mandei a missão lá no grupo. Foi ontem. Eu achei muito legal. Acho que eu comentei com alguém. Eu mandei um recado lá no grupo dos jovens. Falei assim, gente, missão. Precisa ser 7 horas. Faltava tipo 1h30. Eu falei, não, como é que eu vou conseguir? Eu acho que ninguém vai responder. Eu não sei se você reparou, mas em 5 minutos depois eu falei, missão dada, missão cumprida. Apareceu uma turma, eu vou. E eu sei que tinha gente que não viu o celular na hora, porque depois me mandou mensagem, tá precisando ainda? 8h40, gente, tá precisando ainda? Falei, vai dormir, filho, em nome de Jesus. Era de madrugada e eles mandaram mensagem, tá precisando de ajuda ainda. Falei, cara, é essa geração que eu participo. A geração que eu faço parte é uma geração que se coloca para o chamado. Eu dei um exemplo bobo de missão, que não foi uma missão das mais difíceis, ou foi, né? Deixa abaixo. Mas uma geração que está disposta a jogar flecha quantas vezes for necessário. Não deu? Vai dar. Não deu hoje? Vai dar hoje. Vai dar hoje. Se não deu hoje, vai ter que dar hoje. Sabe quando a gente luta para o céu abrir a qualquer custo? Isso é geração inconformada. Agora, quando você fica aí no seu lugar, amanhã é domingo, acho que o céu vai abrir amanhã, então. É hoje. Presta atenção, não vai ser mole, não vai ter moleza, você não vai poder respirar, vai ter missão toda hora, vai ter culto toda semana assim. Basicamente, hoje nós temos 3 tipos de voz que nós lutamos. Que as 3 lutam entre si o tempo inteiro. Que é a nossa, a de Deus e a do inferno. A nossa... Qual que você mais gosta? Não é a sua, não. Mas você sabe como é que ela é ruim. Ai, ai, ai. Mandar um áudio de 8 minutos para a Laura. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus veio, ele veio restaurar... Presta atenção nessa frase. Quando Jesus veio, ele veio restaurar a capacidade de nós sermos um com ele. Você entendeu o que eu falei? Ok.
Quando Jesus veio, ele veio para restaurar a capacidade de nós sermos um com ele. O que isso significa? Alinhamento de vontades. É quando a sua voz combina muito com a voz de Cristo. É quando a sua vontade começa a estar muito ali na vontade de Cristo. Sabe por quê? Existe um momento, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ana, você não fala que a nossa vontade é tão ruim. Como que Ele vai satisfazer os desejos do meu coração? Como que Ele vai satisfazer as minhas vontades? Entenda o primeiro passo do versículo. Agrada-te do Senhor teu Deus. Ele só vai satisfazer as suas vontades quando as suas vontades forem a dele. Ele satisfará as vontades, os desejos do nosso coração quando nós agradarmos o coração dele. Para de brigar. Ah, mas eu quero isso e o Senhor quer isso. Abre mão do que você quer. Entra no propósito. Aqui, afunda, mergulha. Fala, Deus, eu vou no que o Senhor está falando. Começa a agradar o coração de Deus. Sabe quando nós agradamos o coração de Deus? Quando nós paramos de ser servos inúteis. O que é servo inútil? Fazer somente o necessário. É lançar só uma flecha. É fazer o básico. O céu age ou o céu reage? Ok. Eu acho que às vezes nós não entendemos o que é o céu reagir. Quando você sai do básico, quando você se dispõe a parar de ser servo inútil e se torna um dos servos úteis, aí sim que o céu reage. O céu não reage quando você faz só a sua obrigação. O céu não reage quando você só faz aquilo que ele te chamou para fazer. O céu reage quando você fala, ok, Deus, o Senhor me chamou para isso, mas eu quero um pouco mais. Aí Deus vai falar, então toma. Que se você não quer um pouco mais, fica só no que você quer. Para de falar que o céu reage e você não age. Agir não é só fazer o básico, agir é fazer o além. Além, mais 1000 flechas. Toda vez que você fizer uma coisa mal feita, negligente, lembra de Eliseu te xingando. Lança flecha, cara, acorda, reage. Aqui nós não podemos mais dormir, nós não podemos mais achar que está tudo bem. Aqui tem coisa para fazer. Cristo em nós. Você espera a glória de Deus? Porque se você não tem esperança da glória de Deus se manifestar, Cristo não está em nós. Cristo em nós, esperança de glória. Entenda uma coisa, a certeza de dias gloriosos, a certeza de grandes coisas acontecerem na nossa vida, é quando nós temos Cristo em nós. Entenda uma coisa, né?